meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui é José Luiz Alves da Silva, falando em nome do JEIC, Grupo Espírita Irmão Carmelo. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Se não estiverem nesse momento, vamos fortalecer a nossa mente, o nosso espírito, para entender que o Pai, lá de cima, à nossa volta, Ele está zelando por nós. Nossas mentes e nossos espíritos precisam estar conectados para que a gente possa receber as boas vibrações, as boas intuições que o universo superior nos passa. Até por isso, o tema de hoje é o fluxo da vida. É o fluxo da vida. Não é? Então vamos conversar um pouco sobre o que é estar no fluxo da vida. Não é? A capacidade que a gente tem de tentar enxergar onde estamos e para onde estamos indo. É isso, exato. A percepção de se os caminhos que a gente escolhe ou adota, as atitudes que nós estamos tendo, os pensamentos que a gente vem cultivando, se nos permite ficar mais próximos ou mais distantes de bons caminhos. Mais próximos ou mais distantes de boas intuições. Mais próximos ou mais distantes de fazer o nosso livre-arbítrio funcionar melhor. É fluxo da vida, não é? Então, não é uma questão de estarmos completamente certos ou completamente errados em cada uma das coisas que a gente for fazer, mas de estarmos conscientes. Isso, conscientes, não é? As escolhas que a gente faz, que a gente pode fazer, elas só serão as melhores se a gente estiver alerta, se a gente estiver olhando para o que está acontecendo à nossa volta, se a gente perceber o lugar no qual nós estamos, se a gente perceber por que ficamos irritados, por que ficamos às vezes neutros em certas situações, porque a gente às vezes fica apático, sem capacidade de mobilização, não é? Então, a percepção da gente é: onde eu estou? Para onde eu estou indo? E às vezes a gente para pensar na nossa vida. Eu tenho esses cabelinhos cinza que Deus me deu e a vida me deu, que eu me dei. E a gente para pensar na vida. O que eu já fiz, o que eu não fiz, por que eu fiz, por que eu não fiz. Isso independe da idade, né? Você pode estar com 20 anos, com 19, pode estar com 40 ou com 60 como eu. Mas é legal a gente olhar para trás e tentar entender por que fizemos certas coisas. Aliás, atrás pode ser ontem, tá? Pode ser uma atitude que você teve com alguém da tua família, por exemplo. Água. E aí, a nossa questão é: o que é estar no fluxo da vida? Em primeiro lugar, é a nossa capacidade de podermos olhar para as coisas que a gente está vivendo e fazer boas escolhas. E se sentir merecedor ou merecedora de receber boas coisas. As visões que nós temos da vida, os filtros culturais que nós temos, as experiências pessoais que nós temos, culpas, passados e etc., fazem com que às vezes a gente não se sinta merecedor por boas coisas. E nós somos merecedores e merecedoras de boas coisas a todo momento, hein? A todo momento. Às vezes eu imagino, e você talvez imagine a mesma coisa, que eu tenho que me preparar demais para ser merecedor de novo. Mas Deus, na sua infinita bondade no universo superior, e a vida, o universo em si, Ele sempre está oferecendo dádivas para cada um de nós a quase todos os momentos. Por quê? Porque Ele precisa nos encher de esperança. Ele precisa fazer com que nós sejamos agentes de mudança. Então o universo precisa da gente para agir no dia a dia. Então, a despeito de termos feito coisas ruins em alguns momentos, ou de estarmos bravos em outros momentos, de não termos sido tão generosos quanto podíamos ser, o universo continua nos oferecendo a oportunidade de melhorar. Essa é uma realidade. Mas eu só recebo quando eu estou me sentindo merecedor. Então a primeira coisa é: se abra para o universo, para que ele possa te oferecer novas dádivas. Quando você recebe uma nova dádiva, e você se sente bem, você está pronto para ajudar outras pessoas. E você está pronta para aprender. Porque você percebe que poderia ser diferente.
E quando você percebe que poderia ser diferente, você age de forma diferente. Então você acaba ficando envergonhado de estar recebendo bastante coisa e não estar fazendo nada. Né? Ou de não estar sendo grato, ou de não estar podendo ajudar alguém que está à tua volta. Então nossos corações amolecem. Por quê? Você está consciente. Essa é a minha principal percepção. A segunda coisa, para que a gente possa estar no fluxo da vida, é que você afaste esses maus pensamentos e se disponha a permitir caminhar num fluxo que é mais gostoso, que é mais criativo, que é mais harmonioso. Esse fluxo mais positivo, mais criativo, mais bondoso, mais caridoso, mais harmonioso, de boas vibrações, ele permite que você observe melhor as oportunidades. Ele permite que você esteja mais disponível para fazer coisas melhores. Né? Hoje eu preciso de mais água. Então são duas coisas diferentes. Eu preciso estar consciente, preciso me sentir merecedor ou merecedora, e preciso ter bons pensamentos e bons sentimentos para caminhar no fluxo da vida. Entenda? É bastante simples até. Se toda a minha cabeça estiver atribulada, meu corpo, minha visão, minha mente estiver irritada, eu vou construir coisas ruins. Eu vou pensar em coisas ruins. Vou me ligar somente a notícias ruins. E, portanto, vou oferecer para o mundo coisas ruins. O fluxo positivo da vida, que precisa de pessoas ativas para participarem deles, estarem bem para poderem participar deles, não vai contar comigo. Eu não estou nele. Como é que é, Zé? Explica direito esse treco. É assim, ó. Se disponha a estar disponível para a vida, para o lado bom da vida. Quantas vezes você pensou em alguém que você precisava conversar, a pessoa apareceu? Você acha que foi à toa? Não. É porque você estava disponível e a pessoa também estava. As conexões se dão. Não são coincidências que existem muitos na vida. É sincronicidade. Eu estou síncrono com boas coisas na vida. Então, um bom lugar que precisa de uma boa pessoa para trabalhar vai chegar em você. Aquele emprego que você quer vai chegar em você. Porque você está num fluxo positivo. Você está aberta a fazer coisas boas e a receber coisas boas. Quando isso acontece, você está presente. Me desculpem pelo pigarro, mas não vai adiantar eu parar a gravação para gravar outra vez, né? Você está disponível para o fluxo da vida. Percebe que as coisas são conectáveis, não é? Eu vou lá e interrompo um pensamento negativo. Eu vou lá e rezo. Ou eu vou lá e respiro. Deixo boas energias entrarem. E garanto que eu estou disponível para o fluxo da vida. Ser irritadiço, e achar que isso é normal, não é legal. Por quê? Porque você pode se transformar. Você pode olhar para si mesmo ou para si mesma e permitir que aquilo que está acontecendo com você, aquilo que você está enxergando e vivendo, seja mais ameno. Eu posso fazer isso? Pode. Pode. Porque a maneira pela qual você olha para a vida melhora a tua abordagem dela. Claro, né? Pelo amor de Deus, eu não estou desprezando os momentos de tensão, os momentos de reflexão, os momentos de dor, os momentos de depressão que ocorrem com qualquer um de nós. Mas eu estou convidando você a tentar sair disso por alguns momentos, a tentar se colocar em outra posição, a tentar se colocar numa posição melhor, durante uma quantidade de tempo maior. Eu li uma frase um dia desses que eu achei muito legal, tá certo? O passado pode não estar morto, mas mesmo assim ele é o passado. Tem dores presentes em você? Tem dores presentes em você. Tem gatilhos emocionais que te fazem ir para um lugar que não é tão legal? Tem gatilhos emocionais que te fazem ir para um lugar que não é tão legal. Mas ainda assim, livre-arbítrio, eu estou presente na minha vida, consciente, eu respiro, eu dou uma voltinha no quarteirão, não é? Tento comer algo mais leve para me sentir mais leve.
converso com alguém que possa me inspirar melhor, não é? E aí eu saio daquele ciclo negativo no qual eu estava. Entenda, 2 minutos, 3, que você sai de um ciclo negativo, já fazem você enxergar as coisas de forma negativa, positiva. Não é? Você vê que eu falei aqui errado. A gente precisa estar conectado ao momento positivo da tua mente, ao momento positivo da tua história. O passado pode não estar morto, mas mesmo assim ele é passado. Então eu vou usar o passado para aprender. Vou olhar a realidade do jeito que ela é e não de uma maneira que eu vá me sentir vítima. Então olha lá. Outra frase que eu ouvi esses dias que eu gostei demais. Conversando com um amigo meu que é psicólogo, ele disse assim: olha, é importante olhar para trás e perceber os momentos de dor que nós vivemos. Os momentos de dor no qual nós estávamos sofrendo. Mas, apesar de eventualmente eu puder ter sido vítima, eu não vou me vitimizar. Eu não vou escolher o lado do masoquismo e ficar lembrando disso o tempo todo. Eu vou garantir que, apesar de eu ter sido vítima numa situação lá atrás, eu não vou me vitimizar. Eu não vou usar o masoquismo, que é sentir dó de mim mesmo o tempo todo. Zé, eu posso sentir dor? Pode. Eu posso chorar um pouco? Pode. Mas não se sinta vítima de todas as circunstâncias. Não se entregue para isso. Não se vitimize. Vitimizar significa ter dó de si mesmo, dizer que você é um coitado, uma coitada e que você não pode fazer nada. Opa! Tem uma situação lá atrás que eu não pude controlar e que algumas pessoas, ao estarem comigo, abusaram de mim. Né? Me humilharam. Nem por isso eu sou vítima de verdade. Eu fui vítima naquele momento. Mas agora eu vou levantar a cabeça, usar firmeza e ter confiança em mim e na vida. E vou, a partir desse segundo, continuar em frente. Opa! Me disponibilizei para o fluxo positivo da vida. Opa! Então aquelas duas coisas que você disse. Não é? Vou olhar para uma circunstância e vou me sentir merecedor. Imediatamente o universo fala: opa, está se colocando à disposição. Segundo, vou olhar para o processo que eu estiver vivendo e quero entrar num fluxo positivo no qual eu vou contribuir, no qual o universo vai contribuir comigo. Quanto mais tempo você deixar de lado as reclamações, quanto mais tempo você olhar para o lado real da vida. Estou aqui e o que eu vou fazer agora para melhorar? Estou aqui, o que eu vou fazer para criar? Estou aqui, o que eu vou fazer para trazer para mim, para minha família, para os meus amigos, melhores condições? Estou no fluxo positivo da vida. A pessoa que estiver no fluxo positivo da vida vai receber da vida novas oportunidades. Por quê? Porque a vida precisa de pessoas que criem, de pessoas que façam. E não é necessariamente salvar a humanidade. É fazer coisas melhores a cada dia num tamanho menor. Quando você for capaz de salvar a humanidade, você estará disponível em outros patamares. Nem vai ouvir mais este vídeo, porque você já saiu desse fluxo de negatividade. Não é? Enquanto nós estamos aqui sozinhos, tentando crescer, tentando enxergar como se portar em relação à vida, eu preciso me esforçar para me colocar disponível para a vida. Estar no fluxo positivo da vida. A vida, o universo, não é? Tantos lugares, como o Jake, precisam de pessoas que possam trabalhar em função disso. Em função da construção de novas realidades. Seja no seu trabalho, na sua família, no Jake, em qualquer outro lugar. Se a gente fizer isso, nós vamos receber a oportunidade do universo de poder construir mais. E o universo precisa de gente bem da vida. Então, bem de vida. Precisam de pessoas que estejam prósperas, para que elas tenham tempo de agir a favor da vida. Então, cada vez que nós estamos no fluxo positivo da vida, a gente recebe mais oportunidades, inclusive materiais, para que nós possamos estar disponíveis para fazer outras coisas.
não estejamos lutando bravamente para sobreviver, as coisas são encaixes. As coisas são sincronicidades. Você é mais próspero ou mais próspera na medida em que pensa assim. Você recebe mais oportunidades à medida em que se coloca disponível para isso. Você acredita na possibilidade de transformar a partir do instante em que você cria consciência de que pode transformar. Percebe? Você vai lá estudar, você vai olhar novas técnicas. Mas quando você olha novas técnicas, você passa a acreditar que pode aplicá-las. Você passa a acreditar que você pode se comunicar melhor. Você passa a acreditar que você pode passar por desafios de uma maneira mais natural. Você se empodera. Você enxerga que você não vai entrar nas discussões que são vazias durante a vida. Vai ocupar o seu tempo, a sua mente, a sua força, a sua energia para poder construir, para poder fazer com que essas possibilidades de sair de um lugar em que você está e ir para outro, levar o lugar em que a sua família está e ir para outro, fazer com que a área que você dirige ou participa no seu trabalho saia dessa posição e vá para outra. Tudo se faz por energia das pessoas. Tudo se faz pela crença que você tem de que você pode mudar os fatos, a vida e assim por diante. Isso é o fluxo positivo da vida. Quanto mais energia você dá para o fato de acreditar em que pode construir e que pode exercer o seu poder de criação, mais fluxo virá para você. Mais possibilidades virá para você. Naturalmente, né? A vida em si, o universo, ele pede para que você retorne parte disso para o próprio universo. Através da sua benevolência, da sua bondade, dos seus ouvidos, das suas ações. É sempre um fluxo, né? A gente oferece um pouco e recebe um pouco. Esse é o fluxo positivo da vida. Eu gasto mais energia para estar do lado positivo do que estar do lado negativo. Vale a pena? Você não quer viver melhor assim? Primeiro, se sinta merecedor e merecedora. Por quê? Porque você já fez muita coisa na sua vida. Muita coisa boa. Então você tem merecimentos, sim. Todos nós temos. Então, primeiro, não se culpe, faça isso. Deixe o passado de lado, na medida do possível, não é? Lembre-se disso, ele continua sendo o passado. Quando a tua compreensão aumentar, você vai ter capacidade de voltar e corrigir algumas coisas, ou até de aprender com isso. E entre no fluxo positivo da vida, não é? Faça as suas escolhas. Você pode, nesse exato segundo que está me ouvindo, decidir pelo seu livre-arbítrio, que vai se conectar a um pensamento positivo. Vai deixar de lado algo que você deveria perdoar se você ainda não pode perdoar. Ou vai perdoar de vez alguém. Basta pegar um pequeno presente e dar para essa pessoa. E se aproximar para ela. Dar um sorriso. Não é? Dar um momento que você possa escutá-la. Perdoe o máximo que você puder. O máximo que estiver dentro da sua capacidade. Amanhã você será uma pessoa melhor. Amanhã eu seria uma pessoa melhor se eu fizer isto. Não é? Será que é tão difícil para nós podermos fazer isso? Você já teve a boa vontade de parar para ouvir o meu vídeo e ouvir outros vídeos de outras pessoas? Que de alguma maneira, direta ou indiretamente, se Deus abençoar as nossas mensagens, poderão tocar você de alguma maneira. Poderão te ajudar a pensar. Você não tem necessidade de concordar com tudo, tá? Que você ouve. É fé raciocinada. Você olha para aquilo que está sendo dito, avalia e faz uma escolha se quer executar isso ou não. Pertence a você essa escolha. Então, o mérito é seu, sempre será. Vamos juntos nessa toada, no fluxo da vida? O que você acha? Vale a pena? Vale a pena, né? Para viver melhor, viver mais em paz. Deixar com que eu possa falar mais sim para a vida e não para outras coisas que eventualmente não servem para mim naquele momento. Que tal? Pode ser? Vamos juntos. Escolhamos as coisas que são boas. Deixa o universo me mostrar isso. Abra mão das coisas que não são boas agora. E ande no fluxo positivo da vida. Você é merecedor. Você é merecedora. Tá bom? Que Deus abençoe você. Deus nos abençoe. E permita que a gente sempre esteja disponível para a vida. Tá bom? Namastê. Deus abençoe. Vamos juntos hoje, agora e sempre. Beijo no teu coração.